Rute, capítulo 1, do versículo 1 até o 22. Amém, pessoal? Amém. Vou ler o livro de Rute, mas vou fazer vou trazer juntamente algumas reflexões sobre outras passagens que nós falamos nos últimos dias, pela importância da mensagem. Vamos lá. Pode sentar, os obreiros. Começa assim, ó. Na época dos juízes, diga comigo, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos, diga comigo, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Sabe o famoso dar um tempo? Acho que vou dar um tempo em outro lugar, vou dar um tempo fazer outra coisa, acho que vou dar um tempo da igreja, acho que vou dar um tempo aí, eu preciso dar um tempo. O problema chegou, a luta chegou, a fome chegou. Sempre que eu leio esse texto, eu faço sempre essa observação. Nós não vimos nenhuma oração, nós estamos vendo ninguém pedir a direção. Senhor, devo fazer isso? Senhor, devo ir dar um tempo em Moabe? Eu devo fazer isso? Nós não estamos vendo isso. Amém? Simplesmente aquela decisão. Chegou o problema, então, o que eu vou fazer? Vamos para Moabe. E o pior, que Moabe, e mais uma coisa, que é importante frisar, nós não estamos largando de Deus, nós não estamos abandonando a fé, só estamos indo para Moabe. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Porque muitas vezes eu ouço isso demais. Faz muitos anos que eu estou aqui. E eu escuto isso demais. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar um tempo. Outras vezes a pessoa diz assim, venceu o meu tempo. Então, agora eu vou... Foram. Mas a bênção de Deus não acompanhou. Simplesmente foram. Mas a bênção de Deus não os acompanhou. E aí, por isso que nós devemos estar atentos, aos momentos de luta. Porque quando chega um problema, eu tenho que buscar a solução dele. Primeiro lugar, eu tenho que buscar aonde? Aonde? Em Deus. Porque se eu não buscar em Deus, não adianta eu ir para lugar nenhum. Entendeu o que eu quero dizer ou não? Se eu não buscar em Deus, não adianta eu ir para lugar nenhum. Não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de local, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, não adianta. Eu tenho que buscar a solução em Deus. Simplesmente tomar essa decisão. Então, vamos para Moabe. Eu li o versículo 2 ou não? O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe, diga comigo,
e lá ficaram. O que está escrito no versículo 3? Como? Poxa vida, mas já de cara assim? Entendeu? Já de cara assim? Não dispensa isso não, tá? Por favor, a Bíblia é o melhor livro de orientações que existe. É o melhor livro de orientações para nos ensinar a tomar decisões ou não tomar decisões. Amém? Aí saiu, vamos para Moabe. Vamos para Moabe, porque a fome chegou aqui, a crise chegou aqui, então vamos para Moabe, vamos para outro lugar. Foi. Não pediu direção, não orou, não buscou, falou: Senhor, devo ir, devo fazer, me mostra, não me deixa, Senhor, não me deixa tomar uma decisão por mim mesmo, não me deixa tomar uma decisão na minha própria direção, não me deixe, Senhor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado já por quase 10 anos, diga comigo, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha. Que coisa, hein? Que coisa. Uma situação atrás da outra. Sem seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, diga comigo, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Mas isso depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Poxa vida, é outra coisa, né? A pessoa deve ser rápida para pensar e agir. Já cheguei aqui, a coisa já não foi boa, já cheguei, já morreu o meu marido, já... Você vai ver mais adiante aqui que a situação não é essa pior, porque ela saiu próspera, saiu rica, abençoada, não conquistou mais nada, só foi perdendo. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês e encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, você viu como é possível sogra e nora se dar bem? Vocês viram? Você viu que é amor de sogra e nora? Como é possível? Então Noemi aconselhou-os, veja sua... Eu pulei ou não? Não, né? Então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Voltando para o seu povo, voltando para quê? Voltando para o seu povo e voltando para quê? Sabe por quê? Deus não foi com ela para lá. Deus não era o Deus de Moabe. O Deus de Israel não era o Deus de Moabe. E muitas vezes, mesmo quando a pessoa diz assim, não estou largando de Deus, essa frase é muito perigosa, porque eu preciso entender se aquilo é o que Deus tem para mim, se é para lá que Deus quer que eu vá, se é isso que Deus quer que eu faça. Porque não basta a pessoa dizer assim, eu não estou deixando de Deus. Não, eu estou com Deus. E muitas vezes na Bíblia nós vemos que essa atitude, muitas vezes, ela não é vista dessa forma por Deus. Porque é uma direção fora da direção de Deus, é um passo fora, uma escolha fora da direção de Deus, da qual vai trazer consequências. Então, aqui diz, versículo 16 agora. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que eu te deixe, e que não mais acompanhe aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separe de ti. Ô sogra, ora por uma nora dessa. Você vê uma nora dessa. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, diga comigo, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Será que foi o Todo-Poderoso ou foi a escolha que fizeram? Eu quero que você pense nisso também, tá? Porque é muito mais fácil a gente responsabilizar a Deus e colocar a culpa sobre Deus, sobre tudo que dá errado na vida da gente, mas nós não olhamos e analisamos, espera aí, eu busquei a direção, eu falei com Deus, eu busquei a aprovação de Deus. Nós não vimos isso. E simplesmente agora ela volta numa posição terrível, porque tomou uma direção errada. Levou 10 anos para cair a ficha. 10 anos para cair a ficha, que havia sido uma direção errada, não deu certo, prejuízos terríveis. Aí ela volta, todo mundo se assusta, porque saiu bem, olha o que ela diz. Diga comigo, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias, aliás, mais de mãos vazias, li errado, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. De mãos cheias, quer dizer, eu saí abençoada, não saí? Sim ou não? Eu saí abençoada, eu saí de mãos cheias, de mãos vazias eu voltei.
Naquele momento, deixa eu só concluir essa leitura para a gente concluir o raciocínio. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita, e chegaram a Belém. Diga comigo, chegaram em Belém, chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Outra coisa importante, ela chegou, que momento que ela chegou? Que momento que ela chegou? No início das colheitas. Isso significa o seguinte, isso significa que, do lugar que ela saiu com a sua família, o marido saiu e levou sua família fora da direção. A crise chegou ali, não chegou só para ela, chegou para todos. Elas saíram, eles saíram, mas teve aqueles que permaneceram. Entendeu ou não? Houve aqueles que permaneceram. Aqueles que permaneceram, Deus veio ao auxílio deles. Lá em Moabe, ela ouviu falar que Deus veio ao auxílio, ao socorro daqueles que permaneceram. E quando ela voltou, ela chegou na época da colheita, na época que o povo estava colhendo, ela chegou. Havia muita gente próspera, da qual inclusive elas foram trabalhar para um deles. Gente próspera, gente abençoada, gente que no momento da crise não fugiu para Moabe, permaneceu em Belém. Se eu não pregasse mais, você já tinha entendido a direção da mensagem ou não? Sim ou não? Se eu não dissesse assim para você, se eu não dissesse, ela deveria ter ido para Moabe ou esperado em Deus em Belém? Deveria ter ido para Moabe buscar um escape, um refúgio, porque a coisa apertou, então deixa eu fugir para Moabe. Ou ela deveria ter ficado assim, Deus vai vir ao nosso auxílio, Deus vai nos socorrer, Deus vai prover aqui em Belém. Vamos esperar em Deus, vamos buscar o socorro em Deus, porque se Deus não nos der a vitória aqui em Belém, vai nos dar em Moabe? Que esse é o espírito. Se Deus não nos der a vitória aqui em Belém, vai nos dar em Moabe? Que é isso que você deve dizer todos os dias para você. Poxa, se eu não vencer na direção, buscando em Deus, na presença de Deus, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar aqui. Se Ele quiser que eu vá para lá, Ele vai me direcionar, vai falar para mim que eu devo ir para lá. Mas do contrário, eu vou ficar, a minha vitória não vem do lugar A, do lugar B, do C, ou da pessoa A, B ou C. A minha vitória, ela vem de Deus. E é nele que eu tenho que buscar. Está entendendo, gente? Amém, pessoal? Porque no momento da pressão, no momento da luta, no momento da oposição, muitas vezes nós queremos tomar uma outra direção. Muitas vezes nós começamos a pender para o lado de Moabe. Eu vou para Moabe. Porque certamente devem ter ouvido falar que Moabe estava bacana. Moabe estava bem. A crise chegou aqui. Por isso que eu não posso fugir. Eu tenho que enfrentar minhas crises aqui. Eu tenho que enfrentar os meus desafios aqui. Eu tenho que enfrentar os meus problemas aqui com Deus. Amém, pessoal? E muitas vezes o problema é fora, o problema pode ser dentro também. Eu tenho que enfrentar os meus problemas e buscar a vitória em Deus. Buscar a vitória em Deus. E eu quero que você grave isso, porque eu, Bispo Maurílio, já vi assim, dezenas e dezenas de vezes, pessoas dizem assim, não, eu não estou largando de Deus. Não,
Não, ó, só estou dando um tempo, estou dando um tempo. O tempo, a hora que abre o olho, já é tarde demais. Será que já na chegada não era para ter caído a ficha e falar, opa, já chegamos aqui e já está errado. Já chegamos, já começamos. Mas é aquela história, né? A pessoa vai empurrando, vai vendo, acredita que vai superar em Moabe, acredita que vai dar a volta por cima em Moabe. Eu dou a volta por cima, mas eu dou em Belém, na direção de Deus, na bênção de Deus. Eu não dou a volta por cima em Moabe. Eu dou a volta por cima em Belém, na direção de Deus, na bênção de Deus, no lugar que Deus determinou que eu esteja. Eu não dou a volta por cima em Moabe. Tanto é que levou 10 anos para cair a ficha que precisava voltar. 10 anos. 10 anos, só depois que foi o marido, depois que foi os filhos, depois que foi toda a riqueza, não voltou com uma cabrita. Não voltou com uma cabrita. Mas saiu como? Como saiu? De mãos cheias. De mãos cheias. Por isso que nós precisamos estar atentos também, sempre atento àquela situação, né? Você já viu? Olha para a sua vida, por favor. Olha para a sua vida. Vou te dar inúmeras razões para você se alegrar e agradecer a Deus. Está enfrentando algum tipo de luta? Está enfrentando algum tipo de luta? Normal, todos nós enfrentamos. E cada época estamos enfrentando uma nova. Cada época. Faz parte do processo, faz parte do nosso crescimento, amadurecimento, da nossa evolução, das nossas experiências com Deus, do nosso crescimento espiritual. Mas nós falamos agora, nas últimas semanas, e principalmente a semana passada, quarta-feira passada, e domingo agora, quarta-feira passada nós falamos de quem? Eu escutei um zum aí. Jó. Jó, Deus não se calou? Sim ou não? Deus se calou. A vida de Jó não virou de ponta cabeça? Sim ou não? Não foi uma luta terrível? Não foram, eu vou falar um ano, tá? Mas foram de 9 a 11 meses. Não foi um ano terrível? Sim ou não? Mas ele não fez nenhuma escolha errada naquele um ano de uma luta insuportável. Ele permaneceu em Deus. Ele permaneceu em Deus e aquele um ano terminou. E ele viveu 140 de glória. 140 honrado, abençoado, vitorioso. Porque não fez a escolha errada. Permaneceu, esperou em Deus. E Deus veio ao seu auxílio, ao seu socorro. Amém? Nós não falamos domingo a respeito de Saul. Deus se calou, não se calou? Sim ou não? E quando Deus não se calou, o que ele fez? Vou fazer do meu jeito agora. Deus não me responde, então agora eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer da minha forma. Deus se calou, Deus não me responde, então sabe o que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser. Ele fez, ele conseguiu. Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Perdeu a sua salvação, perdeu a sua vida. Perdeu a vida. A fome não chegou? Sim ou não? Eles saíram e foram para Moabe, não foi? Teve os que ficaram, não ficaram? Sim ou não? Quem ficou, Deus não socorreu? Deus não abençoou? Inclusive quando ela voltou, ela chegou no momento que eles estavam no momento, na época da colheita. Colheita, porque ficaram, plantaram, Deus veio ao auxílio, Deus veio ao socorro e chegaram, quando ela chegou, eles estavam colhendo. E ela, por ter fugido, tentado fugir do problema, tentado fugir da crise, o que aconteceu? Chegou de mãos vazias. E teve que ainda ser socorrida por aqueles que ficaram. Amém, pessoal? Isso serve para nós. Isso serve para nós. E coloca uma coisa dentro de você: se eu não vencer em Belém,
na bênção de Deus, eu não vou vencer em Moabe. Eu tenho que buscar em Deus. Deus vai vir ao meu socorro, Deus vai vir ao meu auxílio aqui. Eu vou buscar, minha vitória vai vir de Deus. Tem textos que diz assim: Deus dá direção, sai, vai para tal lugar. As pessoas vão e dá certo. Aqui Deus não disse. E nós não estamos vendo ninguém perguntar, ninguém buscar. Senhor, eu devo fazer? Senhor, me dá direção. Senhor, não me deixa ir. Se não é para eu ir, não permita que eu vá. Amém, pessoal? Aí não adianta voltar dizendo assim: não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Entendeu ou não? Eu não sou Noemi, eu sou Mara, sou amarga. Porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. O que você diria para ela? O que você diria para ela? Desculpa, dona Noemi, assuma a tua responsabilidade, tá? Para de jogar a responsabilidade sobre o outro, dona Noemi. A senhora não perguntou a Deus, a senhora quis fazer a sua escolha, não quis? Sim ou não? A senhora quis fazer a sua escolha, a senhora não buscou a direção de Deus. Então não venha com essa agora que o Todo-Poderoso desgraçou a sua vida. A senhora desgraçou a sua vida saindo da direção. A senhora desgraçou a sua vida ir para onde Deus não estava. Foi a senhora, dona Noemi. Agora, se a senhora quer a mudança, então, tanto é que a vida dela só mudou quando ela voltou. A vida dela só mudou quando ela voltou de onde ela nunca deveria ter saído. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Não sou um contador de histórias, tá? Grave isso. Eu de você não deixava passar uma mensagem sequer. Porque todos os dias ou todos os anos eu vejo dezenas de histórias de Noemi se repetindo. Todos os anos. Eu vejo dezenas de Noemis. É verdade. Por isso que a Bíblia é um livro tão atual. Tão atual, tão atual. Porque essa história aqui de milhares de anos se cumpre hoje. Por isso que eu tenho que aprender o seguinte: eu tenho que buscar, chegou o problema, chegou a luta, chegou a fome, chegou a crise, eu vou buscar a solução em Deus. Deus vai me socorrer, Deus vai vir ao meu auxílio. Tanto é que aqui o texto mostra que quem ficou, quem não saiu da direção, quem não saiu de Belém, quem não saiu de onde Deus estava, Deus veio ao seu auxílio, ao seu socorro. E quando ela voltou, eles estavam colhendo. E ela não tinha o que colher. Amém? Fique em pé, por favor.